para que não reine sobre Israel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Somente até aqui, por favor, tome o seu assento, por gentileza, com a sua Bíblia aberta ou fechada, da maneira que você decidir e opinar. Este versículo do capítulo 16, ele nos mostra um período de transição, ou um período de mudança, de um reinado para outro. Aqui Saul estava reinando, foi ungido por Deus para ser o primeiro rei, mas aqui nós vemos que há uma transição, o reino está sendo tirado de Saul para dar a outra pessoa. E o versículo que nós lemos, ele é uma pergunta de Deus para Samuel. No versículo anterior do capítulo 15, versículo 35, a Bíblia diz que Samuel, ele tinha pena de Saul. Por isso Deus posteriormente pergunta: até quando, Samuel, terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? No início do ano, na primeira mensagem da virada do ano, o pastor aqui pregando, eu falei com Claito, se por um lado um está sendo ativado, por o outro lado o outro está sendo desativado. Se por um lado aqui todos sabem, eu não vou entrar na história de Davi, que vai ser posteriormente o rei, ele vai ser ativado, o Espírito Santo vai se apossar dele. Mas se por um lado ele está sendo ativado, por outro, o Saul está sendo desativado. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 8 de 1 Samuel, que o povo, especificamente, vai pedir um rei. Em junção com os anciãos, eles decidem querer um rei para governar sobre eles. Como tem as outras nações, olhando para as nações vizinhas e vendo que todos tinham um rei, eles também decidiram adquirir um rei sobre eles. Os anciãos levam a causa até Samuel, porque Samuel aqui já estava avançado de idade. E eles dizem: Samuel, fora o seu avanço de idade, os seus filhos, por mais que já foram consagrados como juízes, mas eles não andam no seu caminho. O povo temeroso fala com Samuel para levantar um rei sobre eles. Quando Samuel pega essa causa, porque o juiz naquela época era isso, ele pegava a causa do povo, ele julgava a causa do povo. Samuel, ele tem 3 qualidades tremendas, 3 ofícios, que era ser de juiz, porque pegava a causa do povo, julgava a causa do povo. Também profeta, e nós vamos ver aqui na história, porque ele recebe de Deus para entregar para o povo. E também de sacerdote, que é ele pega do povo, a causa do povo, e leva até a Deus, sacrifica também pelo povo. E a Bíblia diz que os anciãos chegam até ele, ele pega do povo a causa e leva até a Deus, apresenta a Deus. E Deus responde para Samuel: Samuel, o negócio é o seguinte, tudo bem. Da mesma forma que quando eu tirei do Egito os pais me rejeitaram, agora também eles estão me rejeitando. Faz o seguinte, Samuel, a voz do povo não é a minha voz, mas tudo que eles disserem, você pode fazer. Tudo quanto eles te pedir, você pode fazer. Você tem a minha autorização. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no decorrer de todo o contexto, que Deus, por trás de tudo isso, já tinha tudo armado, tudo preparado. Ele revelou até a Samuel quem seria, ou melhor dizendo, a maneira que iria chegar até ele, o novo rei, ou o primeiro, o rei que seria estipulado. Só que quem iria ser o rei não sabia. Para Saul, ia ser um dia como qualquer outro dia. Deus já tinha avisado para Samuel que aquele que iria ser o rei, Deus iria enviar até Samuel. Aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 9, que
as jumentas do pai de Saul fugiram. Saul é da tribo de Benjamim, filho de Quis, e eles tinham jumentas, tinham animais. Especificamente, a Bíblia diz que as jumentas saíram, fugiram. Nos nossos dias, nós sabemos que são presas por curral. Naquela época também, eu acredito que fosse. Lá na roça onde eu nasci, quando fugia as éguas, os cavalos, os bois, aí falava, está na paiada, ou está na roça de fulano, está no sítio de ciclano. Era assim. Aí a gente ia procurar e às vezes ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias e não encontrava. Saul sai com o moço que o seu pai deu a ele para ir procurar as jumentas. E Saul não estava achando as jumentas, já findando o dia, Saul não achando. Saul pensa, temos que voltar para casa, porque a preocupação do pai com a jumenta deve estar acabando, mas agora a preocupação dele é conosco, porque nós já saímos e até agora não voltamos. Aí o moço dá a ideia, vamos até o profeta, certamente ele terá uma direção para nós. E ele diz, certamente ele nos direcionará e nós iremos encontrar as jumentas que estão perdidas. Eles vão até o profeta, procuram e acham o profeta. Eles chegam até o profeta Samuel, da maneira que Deus tinha mostrado para Samuel, aconteceu. Saul vai até Samuel. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Samuel, no capítulo de número 10, vai descer o olho sobre Saul, sobre a cabeça de Saul. Se não vejo os irmãos, o que está escrito? Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? Naquele momento Saul é ungido, irmãos. Entenda isso. Saul saiu como procurador de jumentas. Um dia normal como qualquer outro, e eu acredito que ele já havia feito isso outros dias de sua vida. Cuidando das coisas do pai, das coisas da família, das coisas do dia a dia que acontece dentro de um lar, de uma casa, de uma família. Mas de repente, olha o que acontece com este homem. Ele não pediu isso aqui. Saul não pediu, não orou querendo isso aqui. Mas o próprio Deus o enviou até Samuel. E ali Samuel deitou olhos sobre Saul e ungiu como príncipe do povo de Israel. Aí Samuel vai dizer para Saul, após isso aqui, para ele ir. Prossiga, vá em frente, siga a sua jornada. As jumentas não precisam se preocupar, já foram encontradas. Ele continua dizendo, prossiga, você vai encontrar pessoas no caminho, mas só que tem uma coisa, esse aqui eu quero destacar, você vai encontrar profetas descendo do alto, do lugar de sacrifício, do lugar de adoração, porque profeta ele desce do lugar de adoração, ele desce do lugar de sacrifício. Mas escute, aí os profetas vão estar descendo, você vai ver eles, o Espírito do Senhor vai vir e vai apossar você. O Espírito do Senhor, ele vai encher você, Saul. E você será transformado em um novo homem. O Espírito do Senhor virá sobre ti, você será transformado em um novo homem. Você vai profetizar no meio deles. E a Bíblia Sagrada, irmão, diz que Saul prossegue, encontra tudo que Samuel falou no caminho, acontece. Da maneira que Samuel falou, aconteceu. Porque voz de profeta verdadeira assim, irmão. Ele diz e Deus atesta do céu. Eu vou repetir. Voz, palavra de profeta verdadeiro, que tem comunhão com Deus, é assim. Ele fala aqui, Deus atesta no céu. Ele fala aqui, Deus assina no céu. Do jeito que ele falou, aconteceu. E se eu acredito
acredito, se você acredita, se nós acreditamos na unção profética, na vida do ser humano, na vida do crente, na vida daqueles que têm conexão com o alto, conexão com o céu, nós temos que acreditar. O que, pregador? Que o que falamos aqui, Deus atesta lá. Que o que determinamos aqui, Deus assina, e as coisas acontecem conforme foi falado, profetizado, determinado, alinhado com o alto. Eu acredito nisso, irmão. Ainda existe uma geração de homens com uma unção profética, que quando abre a boca, Deus olha do céu e diz: é meu servo, está alinhado, tem conectividade comigo, tem alinhamento, tem conexão comigo, vai acontecer, vai se realizar, eu vou fazer, eu vou confirmar, eu vou estabelecer, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou curar. Segunda palavra que é liberada. Eu acredito ainda nesses negócios, nesses mistérios, sabe? Eu acredito ainda, irmão. Porque um dia, eu chegando da igreja batista, na porta da minha casa, nem sabia o que era mistério, falar em línguas. Uma senhora de coca olhou para mim e falou: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai levar, Deus vai trazer. E eu: que é isso, Jesus? Entrei para casa do meu pai como se fosse num dia normal. Hoje eu vejo que a palavra da profetisa está se cumprindo, está se realizando. É por isso que eu creio, por experiência própria, por experiência na vida. E você, meu filho e minha filha, que ainda não teve uma experiência desse tipo, meu irmão e minha irmã, ora a Deus, pede experiência, pede para Ele te dar uma experiência, porque isso nos dá força, irmão, isso nos dá ânimo. Quando os problemas vêm, as adversidades vêm, nós lembramos: eu ouvi a tua palavra lá atrás, e não foi para mim parar e nem regredir, mas é para mim fazer alcançar o objetivo. A palavra de Samuel para Saul foi para fazer ele alcançar o objetivo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Samuel fala tudo isso com Saul. Saul vê a realização de tudo isso, e Saul continua no seu caminho. E quando a Bíblia diz que ele sai da presença de Samuel, irmão, não precisou Samuel ir para o quarto fazer campanha para acontecer. Não precisou Samuel subir monte e orar para acontecer na vida de Saul. A Bíblia diz, está aqui escrito: saindo Saul da presença de Samuel, ele teve o seu coração mudado. Samuel falou: Saul, o Espírito Santo vai apossar de você. Você será transformado em um novo homem. E saindo ele da presença de Samuel, o coração dele foi mudado, irmão. Saul saiu para um dia normal como qualquer outro, como procurador de jumentas, e voltou para casa como rei, príncipe de Israel. Aqui um pouquinho mais na frente, você vai ver que a palavra rei vai ficar mais nítida em Gilgal, quando ele é levantado e proclamado rei. Mas ele foi ungido como rei. Pregador, o que você quis dizer com tudo isso? Nessa introdução. Irmão, como não ver graça nisso? Por gentileza, olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: como não ver graça nessa história? Como não ver graça em tudo isso que foi falado aqui, irmão? Como não ver a graça de Deus aqui no Antigo Testamento? Propriamente dizendo, neste contexto aqui de Saul, como não ver a graça de Deus imputada sobre a vida de Saul? É impossível não ver graça de Deus neste negócio, irmão. O camarada sai como procurador de jumento e volta como rei. O camarada tem uma vida normal, uma vida cotidiana como qualquer outro tem. Mas de repente tudo muda na vida dele. Mas de repente
repente aparece um profeta, de repente aparece uma palavra, de repente aparece óleo, de repente é proclamado, de repente todo mundo está dizendo: viva o rei, que negócio é esse? Como não ver graça na vida de um homem desse? Aí eu te pergunto, como não ver a graça de Deus na minha e na sua vida, meu filho? Como não ver a graça de Deus em nossa vida? Como não ver o favor de Deus para aqueles que não merecem, não mereciam e continuam não merecendo? Como não ver a graça de Deus na vida de alguém que sai de um jeito e volta de outro? Como não ver? Como não ver? Como não ver a graça de Deus? Cutuque ela, irmão. Nós temos que fazer isso. Nós somos família. Pergunte para ele, pergunte para ela. Se você não consegue enxergar a graça de Deus na sua vida, será que você merecia estar do jeito que está, ter o que tem, comprar o que compra, ter a família que tem, ter o ministério que tem, adorar numa igreja como essa? Será que você não consegue enxergar que tudo é graça, que é tudo graça, que é tudo graça, que é tudo graça? Oh, xerebai, só quem foi, só quem está sendo e só quem vai continua sendo movimentado pela graça de Deus. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, irmão. Como não ver graça nisso? Escute isso. Como não ver graça em tudo isso que eu falei aqui, nessa introdução da vida de Saul? Isso foi o início. Olha o que Deus fez na vida deste homem, irmão. E o que é que a Bíblia relata sobre Saul? Até começou profetizando, até começou cheio do Espírito do Senhor, o seu reinado, o seu ministério. Mas tem uma coisa: decidiu pecar contra Deus. Decidiu desobedecer a voz, a palavra de Deus, por várias vezes, por diversas vezes, por muitas das vezes aqui, no contexto da vida de Saul. Está escrito na Bíblia que Saul rejeitou a palavra de Deus. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, e rejeitou a palavra de Deus, e rejeitou os mandamentos do Senhor, irmãos, por diversas vezes está escrito aqui que Saul desobedeceu, não observou os mandamentos do Senhor, a voz e a palavra do Senhor. E eu pensando em tudo isso, neste mês ainda dos 15 dias de janeiro, que é um mês de reflexão, um mês de refletir em todas as delícias propostas a nós. Eu olhando para a vida de Saul, eu pensei, o que faltou em Saul foi ele refletir nas delícias que o Senhor propôs na vida dele. O que é que faltou em Saul, pregador? Faltou Saul parar um pouquinho e refletir a graça de Deus manifestada na vida dele. Porque o ser humano, ele é muito fácil em observar os contra, irmão. Eu sou o menor, ninguém olha para mim, o meu trabalho, eu não sou valorizado, eu não tenho um bom emprego, eu fui abandonado por fulano, por ciclano, por bertano, nada acontece na minha vida, mas na vida do meu irmão acontece, na vida do meu parente acontece, mas na minha vida não acontece nada. Pessoas que não conseguem refletir na graça de Deus. Pessoas que não conseguem parar um pouquinho e ver o que Deus já fez na vida dele. Foi isso que aconteceu com Saul. E qual que foi o pecado de Saul, de uma forma bem resumida, e na minha concepção, é pegar o não de Deus e transformar no sim dele.
Qual que foi o erro de Saul? É pegar a voz de Deus, a ordem de Deus, e bater no peito e dizer: não é desse jeito, é do meu jeito. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e na hora que eu quero. Ninguém manda em mim. É isso que com as atitudes de Saul, ele estava declarando para Deus. O que Saul estava fazendo? Transformando o não pode de Deus no sim eu posso e eu faço o que eu quero. Pregador, o que é isso? É século 21, irmão. É a hipergraça, é a graça abundante, superabundante. É a graça que tudo pode, que eu não tenho que observar nada, que eu não tenho que olhar para nada, somente olhar para o meu eu, para o meu ego e para aquilo que me dá prazer. Porque se eu não tenho prazer em tudo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou fazendo, para mim não serve. O que serve para mim é o que me dá prazer. Se não me dá prazer, para mim não serve. Se a lei do Senhor não me dá prazer, para mim não serve. Se a palavra de Deus para mim não me dá prazer, para mim não serve. Se as ordenanças de Deus para mim não me dá prazer, para mim não serve. Eu deixo de lado e faço o que eu quero. Eu pego o sim de Deus e transformo no meu não. Eu pego o não de Deus e transformo no meu sim, porque eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, Deus não manda em mim, a palavra não responde por mim, porque desse jeito eu não tenho prazer. E se eu não tenho prazer, para mim não serve. Infelizmente é um monte de gente, irmão, que até vai na igreja, é um monte de gente que até carrega certificado e carteirinha de membro, mas nunca soube o que é a graça verdadeira na vida. Porque quem tem a graça na vida sabe que tem que ser grato, porque não fala dele, fala de Jesus. Não fala de mim, fala de Jesus. Porque a graça, ela não fala de mim. Porque quando tudo fala de mim, eu vivo pelos meus prazeres, pelos meus desejos e pelos meus quereres. Mas quando eu sei que a graça vem dele e que eu não merecia, aí eu faço como Paulo ensinou: já não sou eu mais quem vivo. Não é não, Paulo, não. Quem é que vive? É Cristo que vive em mim. Por que é Cristo, Paulo? Porque veio dele. Porque veio dele. Porque veio dele. Eu não merecia, mas ele me deu. Eu era ingrato, mas ele me deu. Eu era pecador, mas ele me deu. É por isso que eu não faço o que eu quero, eu faço a vontade dele. É por isso que o que importa não são os meus prazeres, os meus desejos. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias lá fora vivendo os meus prazeres, os meus desejos, os meus encantos. É melhor estar na presença de Deus, é melhor estar na casa de Deus do que estar lá fora cumprindo o desejo da minha carne, alimentando a minha carne e deixando ser esgotado de minha graça que superabundou na minha vida. O que está acontecendo na vida de muita gente é isso, irmão. Deus até encheu o pote dele com a graça, mas ele abriu a torneira embaixo e falou com as atitudes: sai graça, sai misericórdia, sai sacrifício salvífico da cruz, sai coroa de espinho, sai chicoteada, sai esbofeteada, porque isso não me representa. O que me representa é os meus prazeres, o que me representa são os meus desejos. Mas eu estou pregando para uma igreja aqui nesta noite, irmão, que sabe, bate no peito orgulhoso de dizer que não vive mais eu. Você não vive mais o seu querer, você não vive mais a sua vontade. É Cristo, é graça, é Cristo. Se tem alguém aqui que vive, por favor, por gentileza, por obra da graça, adore a Ele, porque a graça vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ravassupicandaramanaras, ribias tu que levas taio nebicaio, ai a súpia, oh Jesus.
que você pode fechar os seus olhos por um instante e refletir nas delícias que o Senhor fez na sua vida. Porque talvez alguém possa olhar para mim e dizer: Max, eu sou transformado, eu sou convertido, eu vivo uma vida de dignidade, pago o que eu devo, tenho bom nome, boa fama na minha vizinhança. Irmão, você, eu, nós, sem a graça, somos pobres, miseráveis, nus, devedores. Sem a graça, continuamos com a dívida. Sem a graça, continuamos com pecado. Sem a graça, continuamos condenados. Sem a graça, o destino continua sendo para baixo. O que é isso? Se você está na qualidade de alguém que já é possuído pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, prega, canta, adora, vem à igreja todos os cultos, cuidado para não fazer igual Saul. Reflita nas delícias que Deus faz na sua vida, na graça que está proposta na sua vida. Um dia eu vendo no WhatsApp, eu vi o WhatsApp da irmã, cooperadora Amanda, e estava lá na epígrafe lá, para não criticar a pessoa, a forma dela adorar, porque você não sabe de onde ela veio, mais ou menos assim, alguma coisa assim, porque você não sabe a porção da graça que foi depositada na vida dela. Por isso não critique ela, não critique ele, irmão. Nós éramos pecadores, condenados ao inferno, sem direito à vida eterna. É dom gratuito de Deus. Se tem alguém ainda que acredita em vida eterna, tem obreiro aqui que acredita ainda na vida eterna. Tem crente aqui ainda que acredita na vida eterna. Isso não vem de você, rapaz. Isso não vem de pregador. Isso não vem de pastor. Isso vem de Jesus. Isso vem de Jesus. Isso vem de Jesus. Emaiosebe calamassúbia. O que é graça? A Bíblia nos fala um pouquinho o que é graça, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 8 está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmão, entenda uma coisa. Bíblia é para mim e para você. Existe conteúdo que foi direcionado diretamente, especificamente para uma pessoa, para um povo. Mas a Bíblia é toda para mim e para você. Quando tem uma palavra que ela não é literalmente para você, você tira lições dela para a sua vida. Mas entenda isso aqui. Quando o pregador abre a Bíblia, ou você abre a Bíblia na sua casa, é como se Deus estivesse abrindo na sua frente e falando com você. Se você não lê a Bíblia dessa forma, você nunca mesmo vai continuar sem entender o que você lê. Entenda isso. O que está acontecendo aqui agora é Deus usando a vida de um pequeno homem para dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, lá atrás, segundo as inclinações da nossa carne, desejo, vontade, prazer carnal, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, irmão, olha isso aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, não é pequeno amor, é grande
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros que ainda há de vir a suprema riqueza da graça. Não é a pobreza da graça, mas é a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto é graça, não vem de vocês, é dom gratuito de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, irmão, ele é tremendo no que ele diz sobre a graça. Romanos 11:6 ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Aí o pregador, eu prego muito, eu canto muito, eu adoro muito, eu faço muita ação beneficente, eu dou cesta básica, eu visito fulano, eu visito ciclano, eu sou o cara. Deus está olhando do alto dizendo: não sabe de nada sobre a graça, não fala de você, rapaz, mas fala do que foi feito na cruz do Calvário. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmão, você pode revirar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todo momento que falar da graça, vai sempre apontar para Ele. Vai sempre estar apontando para Ele. Aí ele continua dizendo, Tito 2:11 e 14, até o 14: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A todo momento, irmão, a graça sempre aponta dele, vindo dele e desaguando sobre nós. Nós não tínhamos vida, nós tínhamos um destino que era o inferno, condenados pela concupiscência da nossa carne, aonde os desejos, as paixões infames eram supridas pelas nossas atitudes, porque o desejo surte aqui, o sentimento aflora aqui, e as atitudes manifestam, o comportamento manifesta, o que vem aqui dentro e aqui dentro que eu não posso ver, mas o que o Deus Todo-Poderoso que sonda o escondido, o oculto pode contemplar. Só que aí, pregador, entenda uma coisa, irmão: o que era para Deus fazer, Ele já fez. Graça. O que era para Deus fazer na vida de Saul, Ele já fez. Graça. E agora? É com você, Saul. O que era para Deus fazer na minha vida, Ele já fez. Graça. Agora é com você, meu filho. O que Deus era para fazer na sua vida, Ele já fez. Não vai mandar Jesus de novo, já mandou uma vez, e já é suficiente. O que eu tenho que fazer?
reconhecer, refletir na graça dele que está sobre a minha vida. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Eu quero que você entenda isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmão. Tudo é graça. Tudo é graça. Você não aceitou a Cristo na sua vida. Você não levou a sua família para a igreja por obra sua, mas foi pela obra da graça. Deus não nos transformou em um novo homem, porque nós fomos atrás, pedimos, não, por obra da graça. Por obra da graça. Só que a graça, irmãos, como muitos têm interpretado mal, achando, como eu disse, que pode viver os próprios prazeres, que pode viver um pé na igreja e outro lá fora, está muito enganado. Escute isso aqui. Eu cresci com um jovem na minha cidade. Eu não vou falar o nome dele, por ética, porque pode chegar o vídeo lá. Nós chegamos a nos envolver junto no mundo das drogas. A graça alcançou tanto ele quanto eu. E por obra da graça eu estou aqui. Com muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, saiu os outdoor no Facebook. Fulano de tal, agenda aqui, agenda ali. Fulano de tal, diácono, tal. Meu Deus, que pensa, Jesus. Eu lembrava como se fosse naquele dia, eu e ele, em um lugar, fazendo as obras das trevas. Na hora, irmão. Só que na mesma hora o Espírito regozija dentro da gente. Olha aí, obra da graça. E tem uma coisa, irmão. Chegou a notícia, fulano não está mais na igreja. Cadê fulano? Está na mesma vida antiga. Que eu acabei de ler aqui nos versículos, voltou para a vida outrora, antiga que levava. E aí, pregador, e aí, irmão? E aí, se você quiser no particular, depois eu te mostro foto dele. Chegou a notícia, fulano de tal acabou de levar tantos tiros em tal lugar. Você está entendendo? Você está entendendo isso? A obra da graça já foi feita na sua vida. Agora eu que decido se eu quero me prostituir ou se eu quero me santificar. Se eu quero me santificar pela palavra, que a verdade é ela que me santifica. Ou se eu quero viver uma vida movida pelo meu eu, pelos meus prazeres, pelas minhas vontades. Isso aqui é mensagem para nós que é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que a obra da graça já se manifestou na nossa vida, irmão. Só que tem uma coisa, em um culto como esse, tem gente que demonstra que a obra da graça para ele não tem efeito nenhum. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma vida lá fora, irmão. Mas tem gente trocando o curso da vida. A nossa vida a partir de agora é de Cristo. O nosso calendário é de Jesus. A nossa agenda é de Jesus. E eu não posso perder um culto como esse, irmão. Entrar dentro de um templo como esse e não saber que eu estou possuído pela obra da graça e perder a oportunidade de adorar, de não tem como entrar num culto como esse. Eu estava na portaria. Toda vez que eu vou pregar, o tempo da glória é mais baixo. Ser mais quietinho para não forçar a voz. Repara que eu já perdi. Porque eu estava lá, não vou dar glória. Daqui a pouco não teve jeito, mas glória. Olha aí, já acabou. Como, irmão? Como? Eu não estou te emocionando com a minha carinha feia, não, rapaz. Eu estou dizendo que é verdade. Jesus está presente no culto. E tem gente que perde a oportunidade.
Ou será que a graça não foi manifestada na sua vida? Eleva subicandaramanai. Pregador, o que você vê, eu vejo, irmão, numa amplitude total do meio que nós vivemos. Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir. Uma geração de fariseu, uma geração de Simão, mas uma geração de uma mulher como aquela que chegou na casa de Simão. Chegou pecadora, mas reconheceu quem estava no culto. A Bíblia diz em Lucas 7,36 a seguir, que Jesus, por convite de Simão, ele vai até a casa de Simão jantar, irmão. Toma a mesa para jantar, comida boa, pessoas importantes na mesa para conversar com Jesus. De repente vem por trás da mesa uma mulher e começa nos pés de Jesus, com um vaso de alabastro com unguento, a ungir os pés de Jesus. Ela não sustenta somente com isso, ela começa a chorar nos pés de Jesus. Ela não contenta somente em chorar e ungir, ela tem que beijar. Ela unge, ela beija e ela chora. Ela chora, ela unge, ela beija. Ela não sustenta só com isso, ela tem que desamarrar o cabelo, quebrar toda a doutrina, todo o sistema daquela época, enxugar os pés de Jesus. Aí quem está no culto não entende, olha de canto de zóio e diz, ou pensa com pensamento, achando que Jesus não está sabendo de nada. Se ele soubesse quem é ela, não é profeta ele, porque senão ele sabia que é mulher da cidade, pecadora. Aí Jesus, ele olha para Simão e diz, Simão, é o seguinte, meu filho, tinha 2 homens devendo um credor, um devia 500, outro devia 50. É, Jesus, é. E aí o credor perdoou a dívida dos 2, porque nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Eu vou repetir isso aqui, nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Seja grego, seja judeu, seja povo, seja fora, ninguém tinha condição, ninguém tinha condição de pagar a dívida. E aí o que aconteceu? Foi perdoado os 2. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, Jesus. Qual que foi perdoado mais? Obviamente o que devia 500. E aí, então ele que devia amar mais, porque foi perdoado mais. Você está certo, você está correto. Eu imagino o olhar de Jesus dentro do olhar de Simão naquela hora, irmão. E o olhar penetrante de Jesus dentro do olhar de Simão faz Simão olhar para dentro, para ele, dentro dele olhar. Será que eu sou o que devia 50? Será que ele está falando que eu sou o que devia 50? Ô meu filho, para quem sabe ler, um pingo é letra, como se diz aí fora. Jesus estava dizendo, você acha que devia pouco, por isso adora pouco. Você acha que devia pouco, por isso eu cheguei aqui. Até agora não me deste nada para beber. Até agora não me lavou os pés. Até agora você não fez nada para mim, mas olha ela aqui, mas olha ela aqui, mas olha ela aqui, mas ei, será que tem aqui? Será que tem aqui? Será que tem? Será que tem? Será? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
Essa fileira aqui tem alguém que devia 500, ou você acha que devia só 50, por isso não fez nada para ele até agora, meu filho. Nessa fileira aqui tem alguém que acha que devia 500, ou só devia 50, e por isso não fez nada. Oh, Lion de Keldere mai chorevasia, Ravasupianda Ravasia. Lion de Keasupia. Adorar é escolha, adorar é opção, adorar é gratidão, adorar é se entregar, adorar é saber que você devia e não era capaz de pagar. Na roda de pagode a graça vai lá, buscando jumenta, a graça vai lá, pulando carnaval, a graça vai lá, na boca de fumo, a graça vai lá, sendo pobre, frágil, cego, nu, a graça vai lá. Para encerrar a minha participação aqui, irmão, escute isso. Da mesma forma que existe consciência de pecado, existe consciência de graça. Talvez alguém possa olhar para mim e dizer: nunca usei droga, nunca me prostituí, nunca traí, nunca menti. Minha consciência até devia, mas era só 50. Não preciso me ajoelhar, não preciso chorar, não preciso espernear, não preciso dar glória a Deus. Só devia 50 mesmo. Entenda isso. Da mesma forma que o Espírito nos convence a ter consciência de pecado, o Espírito nos convence a ter consciência de graça. Agora depende de nós querermos nos conscientizar. Agora tem aqueles: eu ajudava todo mundo, fazia isso, fazia aquilo, mas tem uma coisa, eu me enquadro no que devia 500. Eu não sei você, nem quero saber a sua vida outrora. Eu me enquadro no que devia 500. Eu estou na qualidade daquela mulher. Se tem um que vai levantar a mão, o primeiro daqui: eu devia 500. 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 É por isso que eu estou na portaria ali. Eu grito mesmo, eu adoro mesmo, eu corro mesmo. É por isso que tem aqui, ó, tá tocando violão, mas quando a graça desce, a consciência de graça vem. Eu estava na boate, eu era DJ, pinguço, cachaceiro, sai correndo dizendo: a graça, é 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 a graça. Você não merecia, mas a graça te alcançou, te alcançou. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Era pagodeiro, traficante, maconheiro, safado, pilantra, mentiroso, traía, pervertia, mas agora está no culto como esse dizendo: eu devia 500, por isso eu choro, por isso eu adoro, por isso eu me entrego, eu me entrego.
onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Nenhuma acusação há para aqueles que reconhecem a graça. Nenhuma intentação há, pois quem intentará contra os escolhidos do Senhor? Pois sou eu quem o justifica. A obra que comecei, ainda estou no processo de aperfeiçoamento. O diabo não coloca ponto final. O diabo não dá cabo na história, que eu ainda faço parte dela. Eu não te rejeitei, pelo contrário, és o meu ungido, és o meu escolhido. A minha graça te basta, te basta. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A graça te basta, a graça te basta, a graça te basta, te basta. É a graça, é a graça, é a graça. Só que não. Adore a Ele. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.